Então, depois que eu mostro a emoção, eu vejo a capacidade financeira do cliente, eu pergunto, primeira coisa, né? Você tem que ter o jeito de chegar no seu cliente e perguntar para ele qual que é a renda bruta que ele tem. A renda bruta ela é diferente da renda líquida. A renda líquida é menor, a renda bruta é sem descontar o INSS. Então, eu pergunto para o cliente qual é a renda bruta para me poder fazer uma simulação para ele. E na aula de quinta-feira eu vou fazer essa simulação com vocês, tá? Então, pode ficar tranquilo que você vai aprender a fazer essa melhor simulação. Então, eu faço uma simulação, já vejo a capacidade de financiamento que ele teria, embora seja hipotético, mas a partir daquele momento eu consigo construir imagens na cabeça do cliente. Qual seria o tamanho, mais ou menos, da casa que ele conseguiria ter, quantos cômodos, quais seriam os cômodos, qual seria o padrão de acabamento da construção dele. Certo? Então, isso já começa a se formar na cabeça do seu cliente e ele começa a ter mais segurança desse produto seu. Em seguida, eu oriento ele a abrir a conta na Caixa Econômica, né? A pessoa física, né? A conta corrente. Muitos têm conta poupança, a Caixa prefere conta corrente, tá bom? E se ele trabalha de carteira assinada e recebe em outro banco, eu oriento também a ele fazer a portabilidade do salário dele, né, daquele banco que ele recebe para a Caixa Econômica, porque isso vai aumentar o score, né, que ele tem, isso aumenta as estrelinhas, aumenta o desejo do banco pelo cliente, e isso é muito importante, tá bom? Tanto em Minha Casa Minha Vida quanto em SBPE, a mesma regra. Eu também oriento eles a adquirirem, né, um produto do banco, para ter um relacionamento com a Caixa, seja um seguro, que pode ser parcelado, pode ser num valor pequeno, ou uma capitalização, que também pode ser pequena, mas alguma coisa que ligue ele ao banco, que faça o banco ter desejo de ter ele como cliente, porque a avaliação de crédito ela é feita pelo sistema, não é pela cara do cliente. O gerente não olha a cara do cliente e fala, para esse eu vou financiar, para aquele outro não. Não é assim que funciona. É pelo sistema. Então, o sistema, ele avalia positivamente todos esses clientes que já têm a conta, não precisa ter muito tempo, mas que já tem a conta na Caixa, que tem a conta salário, recebendo o salário na Caixa Econômica, que já tem um produto do banco, que é esse seguro, ou essa capitalização. Então, tudo isso ajuda na hora de aprovar o financiamento do seu cliente. E a outra coisa que eu olho, que é muito importante, né, que é a Caixa Econômica, desde o ano passado, na mudança de governo, ela começou a olhar o endividamento do cliente. Então, vou usar um exemplo bem alto, né, de uma pessoa, uma família que ganha 10 mil reais, né, que comprova 10 mil reais de renda. O banco entende que essa família ela precisa comer, precisa se vestir, precisa se transportar, precisa ter lazer, precisa pagar a escola, precisa de um monte de coisa. Então, ela não pode comprometer todo o salário dela com o financiamento. Então, o banco entende que apenas 30% da renda que poderia ser comprometido. Então, nesse caso do exemplo da família que ganha 10 mil reais, ela poderia comprometer até 3 mil reais em financiamentos, em parcelas de financiamentos. Esses 3 mil reais, o banco agora, desde o ano passado, começa a olhar outros endividamentos. Então, por exemplo, se o seu cliente tem um financiamento de R$ 1.000 do carro e tem um empréstimo consignado de mais 1.000, então ele só teria, nesse exemplo de 10 mil, que ele tem a capacidade de pagar 3 mil de parcela, ele só poderia comprometer com o financiamento da Caixa mais R$ 1.000. Entendeu? Então, quando você fazer a simulação, vai aparecer lá que ele pode pagar até os 3 mil, mas você sabe que ele está endividado e que na hora de fazer a avaliação de risco, vai diminuir esse poder de compra dele, né? Vai condicionar, não vai reprovar, vai condicionar a uma prestação de R$ 1.000, o que vai fazer com que o valor do imóvel abaixe bastante. Então, você tem que fazer essa análise e, se for preciso, conversar com o seu cliente para ele estar fazendo a quitação desses endividamentos extras, né? E talvez ele não vai conseguir ser teu cliente ali naquele momento, mas ele vai ficar tão grato pela sua sinceridade, pela sua expertise, né, nesse assunto, né? Ele vai ter você como referência, como autoridade, que ele vai mandar outras pessoas para você, né, que vão conversar com ele, ele vai indicar pela confiança e transparência que você passou, e no futuro, quando ele conseguir se organizar, ele vai voltar a ser cliente seu.
Também dou uma outra dica, porque muitas pessoas vão aparecer no seu escritório que não vão ter dinheiro para começar a construção. Então, você não precisa descartar elas. Tem uma hipótese que é muito inteligente, tem uma outra hipótese também, que você não vai orientar o seu cliente a ficar guardando dinheiro, porque imagina que ele consiga guardar 10 mil reais num ano. Talvez quando ele voltar no ano seguinte na sua empresa, aquela construção que você ia fazer aumentou aqueles 10 mil. Ou o lote aumentou 10 mil reais também, ou a soma dos dois passou os 10 mil. Então é nadar contra a maré. E eu não indico você fazer isso, tá? Eu indico, nesse caso, você falar para o seu cliente se naquela cidade que você está atuando tem loteamentos, você indica ele a comprar o lote. Olha, fulano, compra o lote, vai pagando as parcelas, porque é uma forma de você poupar dinheiro e dessa maneira também esse lote vai estar trabalhando a seu favor, o seu dinheiro vai estar trabalhando a seu favor. Por quê? Hoje, talvez, vou colocar um exemplo, o lote vale 60 mil reais, né? 60 mil, e ele paga 12 parcelas de 500 reais, vai cair para 54 mil reais. Um exemplo bem chulo, tá, pessoal? Porque às vezes eu sei que, né, tem os reajustes, mas vamos supor que no ano que vem, né, caiu esses 6 mil, ficou 54 mil. Se não tivesse o reajuste, que a maioria dos loteamentos tem, se fosse 54 mil reais a quitação no ano seguinte, esse lote no ano seguinte, provavelmente, ainda mais se o mercado melhorar, como vem sinalizando, já não vai ser avaliado mais o ano que vem por 60 mil. Vai ser avaliado por 65, por 70, porque lote valoriza. Assim está sendo, né, as previsões que temos, né, otimistas, que o mercado imobiliário está movimentando com sinais de melhora. Então, se ele for avaliado no ano que vem 65 mil e ele deve só 54, ele conseguiu amortizar na entrada dele 11 mil reais de diferença. E ele só pagou 6 mil reais de parcela. Entendeu? Viu que assim ele conseguiu juntar dinheiro, e se ele não tivesse comprado o terreno hoje, ele teria juntado esses 6 mil reais, né, para o ano que vem. O terreno que era 60 mil hoje já vai valer, para o ano que vem, vai valer 65. E a construção, que talvez vão colocar uma construção de 80 mil reais hoje, no ano que vem ela valeria aí uns 85, 86. Então a pessoa, o que ela juntou, não deu para pagar o que ela perdeu, né, por conta da inflação. Tá? Então, essa é uma outra dica muito poderosa, né? E já expliquei para vocês o que é bom o seu cliente fazer, e agora eu vou explicar o que impede seu cliente de fazer um financiamento. O que impede ele de fazer um financiamento é esse endividamento que ele possa ter, né, com outros financiamentos, seja de carro, de moto, com a prestação de um CDC, um empréstimo consignado. Também prejudica ele se ele tiver com restrição no seu CPF ou no CPF do seu cônjuge, né? Seja do esposo, seja da esposa. Tá? Então, isso são fatores que impedem o seu cliente de fazer o financiamento. Agora, o vendedor do lote também, ele não pode ter o nome no SPC, tá certo? A Caixa olha o nome do vendedor do lote também, tá? Do engenheiro não olha não, fica tranquilo, né? Mas do vendedor ele olha, porque ela pode entender assim que no futuro, como a Caixa financia milhões de imóveis, imagina se um vendedor de um imóvel está com um processo judicial em qual a garantia era aquele imóvel que está vendendo, né? Então, se a Caixa ela não olha esse endividamento, ela pode correr o risco de uma decisão judicial cancelar aquele financiamento e ela fica sem garantia nenhuma, né? Então, você vai captar o seu cliente utilizando o Facebook, vai fazer um belo atendimento com ele, vai mostrar alguma prova, seja obra sua ou obra de parceiros seus. Você vai explicar para ele que é importante ele ter a abertura da conta, fazer o seguro, fazer a portabilidade do salário, né? E só depois que você vai conversar com ele a respeito de projetos, né? Qual que é o tamanho da casa, qual que é o melhor projeto para ele, quanto que vai ficar o valor da obra,